toda empresa ela tem uma estrutura organizacional, certo? Certo. Algumas criadas de forma formal, né? Você documenta, e outras você não documenta, porque acaba que o empresário ele deixa acontecer. Me explica melhor como que funciona essa formal, como que a gente pode criar uma formal, né? E deixar de trabalhar no amadorismo. Bacana. Toda empresa tem a sua estrutura, seja ela formal ou informal. A informal acontece. Então, o empresário, ele empreende e as coisas começam a ficar muito corridas para ele. Ele tem que produzir, às vezes ele tem que vender, ele tem que atender, ele tem que fazer a gestão financeira do negócio. E em determinado momento, o que ele sente a necessidade? De trazer alguém para ajudar. Só que ele não consegue ter tempo ou a estrutura mental de organizar isso. Então ele traz o profissional e coloca o profissional, joga o profissional sem uma integração devida, sem passar o que são os princípios da empresa, sem passar uma descrição do cargo, sem alinhar bem quais são as entregas daquela pessoa, o que ele espera daquela pessoa, como ele vai avaliar se aquele profissional está fazendo o serviço bem feito ou não, se ele está se pagando o ROI daquele profissional. E aí isso cria uma estrutura informal. Aí vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro colaborador, vem o quarto, e aí vira uma bagunça. Você percebe que as atividades não têm dono. Muitas vezes, 2, 3 colaboradores fazem a mesma função. Começa a surgir problema de comunicação, certo? E acaba que gato com 2 donos morre de fome, né? Eles falam, né? Exato, exatamente. E aí, quando um não faz, o outro não comunica, e aí não tem uma gestão das atividades dentro da empresa, não tem uma gestão de constância, muitas vezes ficam atividades sem ser feitas, ok? Começa a ter problema de hierarquia, porque quando você não tem um princípio muito claro do que cada um faz, de quais são as responsabilidades e atribuições, pode ser que algum profissional ali no meio, ele aproveite dessa situação, ele se empodere e comece a direcionar as atividades, né? A administração ela é pautada em planejar, organizar, dirigir e controlar. As tarefas básicas de um administrador, certo? E aí, quando o empresário começa a exercer um planejamento, que é a primeira tarefa básica da administração, para você ter uma gestão de negócio, ele cria a estrutura organizacional formal. Tá, e como que a gente pode deixar mais claro para o empresário, né? Porque o empresário ele tendo essa clareza, ele passa essa clareza para os funcionários, né? Exato. Como que você pode deixar mais claro então para eles? Então vamos lá, ele tem um negócio e ele precisa de criar o organograma desse negócio, que é o principal instrumento para organizar uma estrutura, certo? Organograma na tradução, né, do latim para o português, na tradução literal, é desenho da empresa. Então ele tem uma empresa que tem vários cargos, várias pessoas trabalhando, vários profissionais, e ele vai desenhar qual é a estrutura dessa empresa agora. A estrutura desejada, a estrutura ideal. E aí ele vai colocar lá os cargos. Então eu tenho aqui um sucesso do cliente, que é uma pessoa que faz um trabalho após a venda. Eu tenho aqui um vendedor, eu tenho aqui um financeiro, certo? E aí ele vai fazendo esse desenho mesmo, né? Ele vai criando as caixas, certo? As linhas que ligam cada cargo. Ele cria a linha hierárquica dentro da empresa, né? Então ele coloca lá, eu sou gestor, certo? E isso é interessante porque ele começa a sair do operacional. Uma das maiores dores do empresário é vivenciar a maior parte do seu tempo na operação. Porque quando ele está na operação, ele não consegue ter tempo para pensar o negócio dele, para ajustar, para melhorar, para evoluir, para cortar princípios que estão errados, para reforçar a cultura, para treinar a equipe, para melhorar a eficiência, certo? Então, quando ele coloca no papel e ele estrutura, organiza, certo? Ele deixa mais claro para o colaborador, certo? Ele dá nome aos bois, ele cria uma estrutura estruturada mesmo, ele cria uma organização, perdão, e aí ele consegue ir para o estratégico. Toda empresa tem 3 níveis, né, hierárquicos, toda empresa. Estratégico, tático ou gerencial e o operacional. É o ETO que nós chamamos, né? E quando ele cria essa estrutura, ele está criando para ele uma oportunidade de ir para a estratégia, de pensar. Geralmente, o empresário é o que mais sabe do negócio, porque ele está há mais tempo, o negócio veio de dentro dele. Só que, geralmente, ele sendo o profissional que mais sabe, está alocado no local errado.